Vamos continuar aqui, então, pessoal, para a próxima questão. Deixa eu só ajeitando ela aqui em tela para a gente conseguir ver tudo. Acho que aí tá legal. Vamos lá. Então, a próxima questão agora de número 12, tá? Fala sobre negação. Olha, as leis de Morgan aparecendo de novo, né? E essa questão caiu na prova da Prefeitura de Sapucaia do Sul para o cargo de secretário de escola. E a questão pede o seguinte: a negação da proposição "a prova está difícil" ou "o concurso deverá ser adiado" é. Pessoal, falei pra vocês sobre Lei de Morgan lá na questão de número 1 e 2, tá? Quem não viu, por favor, volta pra dar uma conferida. Trouxe pra vocês, inclusive, pra auxiliar a tabelinha. Vou colocá-la aqui em tela pra ajudar vocês, tá? Então a tabelinha volta aqui porque ela vai ser útil nesse caso dessa questão aqui. Tá em tela aí de novo. Então vamos lá. A gente quer negar a proposição "a prova está difícil" ou "o concurso deverá ser adiado". Qual é o primeiro passo? Pega a proposição e encontra as proposições simples, as proposições menores, né? Que é, a prova está difícil, beleza, pode ser considerado aqui o nosso P, ou o concurso deverá ser adiado, pode ser considerado o nosso Q. O que a gente tem aqui de conectivo? O ou. Tá aqui já ele, né? Ó, ou. A prova está difícil ou o concurso deverá ser adiado. O que a gente sabe? O ou é também representado pelo nosso Vzinho, né? O ou é a nossa disjunção, né? Tá inclusive aí na tabela para vocês aqui em cima, que é na segunda linha da tabela, disjunção, quando a gente encontra o conectivo do ou, certo? E o que a gente viu na tabelinha, expliquei para vocês na questão de número 1, que quando a gente quer negar uma proposição com uma disjunção, segundo a lei de Morgan, a gente nega as duas e substitui pela conjunção, ou pelo e. Beleza? Ou seja, vamos negar a primeira, a prova está difícil. Qual é a negação disso? A prova não está difícil, né? Encontra o verbo e antes do verbo bota a negação, né? Ó, a minha prova não está difícil, certo? Troca o conectivo, a gente não tem mais disjunção, não é mais o ou, agora vai ser o e. Deixa eu botar aqui que ficou ruim. E, deixa eu puxar aqui pro lado para pegar o que. Concurso deverá ser adiado. Acho o verbo, nega antes também. Concurso não deverá ser adiado. Ó. Não deverá ser adiado. Então, juntando tudo o que a gente tem aqui, deixa eu ajeitar em tela para vocês. Aqui. A negação da proposição fica: a prova não está difícil e o concurso não deverá ser adiado. A prova não está difícil e o concurso não deverá ser adiado. O nosso gabarito é a nossa letra E. Tá bom? Próxima questão, então. Ó, a nossa próxima questão aqui, deixa eu tirar a tabelinha, porque essa questão aqui não fala sobre as leis de Morgan. Pronto. A nossa próxima questão, a de número 13, fala sobre proposições simples e compostas e o uso de operadores lógicos, certo? Essa questão caiu na prova da Prefeitura de Sapucaia do Sul para o cargo de especialista em educação, orientador educacional. E ela pede o seguinte, ó: se P e Q são proposições simples verdadeiras, certo? Então, qual é o valor lógico de não P ou Q? Certo? Então, ó, o que ele tá falando aqui? P e Q são são verdadeiros. A gente já sabe isso. O próprio enunciado nos avisa, ó. P e Q são verdadeiros. Deixa eu aumentar um zoom aqui, ó, pra ficar mais fácil da gente enxergar. Então, P e Q, aqui é V e aqui é V também. Qual o valor lógico de não P? Ou seja, a gente tá querendo negar o P. Esse símbolo aqui do V, vocês já sabem, é o ou, né? É a nossa disjunção. A gente acabou de ver também uma sentença com disjunção na questão anterior, sobre a lei de Morgan, né? E o que? Cara, fácil, supimpa, né? A gente tem P como V e Q como V, e a gente quer o valor lógico, deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluído para vocês, ó. A gente quer o valor lógico do seguinte: não P. Então, se P é verdadeiro, qual é a negação de P? Só pode ser falso, certo? Então, ó, não P é falso. Aí ali a gente tem o V, né? Deixa eu apagar aqui que ficou ruim. Não consegui escrever direito. Vamos de novo. Ó, desenhar. O V, que é o nosso ou, né? E o Q? O Q era verdadeiro, mantém o valor que ele tinha, mantém normal como verdadeiro. Falso ou verdadeiro. O que a gente sabe da nossa tabelinha verdade? Que quando a gente tem uma disjunção, né, que é o conectivo do ou, basta que uma das sentenças seja verdadeira para que todo o valor lógico seja verdadeiro. Eu quero um ou outro, então um só já me satisfaz. Não preciso que seja os dois.
um ou o outro. Nesse caso, o nosso que é verdadeiro, então o ou que é verdadeiro, já é suficiente para nós, para isso aqui resultar em V. Isso aqui é verdadeiro. Então, analisando as alternativas, não é falso, é verdadeiro, o gabarito já está na letra B. Vamos dar uma olhada nas outras. Incerto. Não, incerto não é, porque a gente já acabou de ver e a gente sabe que ele tem um valor de falso. Quer dizer, de verdadeiro, desculpa. Contraditório. Contraditório é quando todas as respostas da nossa tabela verdade derem valor falso. E aqui fica óbvio que não, né? Deu falso só na negação do P, não deu falso pro Q e não deu falso pro final do valor lógico inteiro. Então, claro, também não tem como ser contraditório, muito menos impossível de saber. A gente acabou de validar que se a gente fizesse a tabela verdade dessa disjunção, daria valor de verdadeiro. Então, o gabarito sim se encontra na letra B. Vamos seguindo aqui para a próxima questão, pessoal. Ó, a questão de número 14. A gente está falando sobre tautologia, contradição e contingência. Deixa eu dar um zoom aqui para ajudar vocês a enxergar melhor a questão. Essa questão, então, caiu na prova da Fundatec de 2019 para cargo de analista técnico, tradutor e intérprete de Libras. E a questão fala o seguinte. Trata-se de uma tautologia, a proposição apresentada na alternativa. O que é uma tautologia, pessoal? Tautologia é uma sentença que tenha o valor verdadeiro, certo? Então, a proposição sempre terá que resultar no valor verdadeiro, certo? Se a gente fosse fazer a tabela verdade dela, o resultado teria que dar verdadeiro para tratar-se de uma tautologia. Como é que a gente pode garantir, então, que uma sentença seja uma tautologia, né? Vamos ver isso agora na prática. Letra A. Chove e faz frio. Aqui a gente tem o conector do E, que a gente sabe que representa uma conjunção, né, galera? Tal coisa e tal coisa, é uma conjunção. E pela tabela verdade lá da conjunção, a gente sabe que a conjunção só vai ter um valor verdadeiro quando as duas alternativas forem verdadeiras, né? Tanto o que está de um lado quanto está do outro. Nesse caso está escrito chove e faz frio. Porém, nesse caso, a gente não tem como afirmar que o fato de estar chovendo ali, o do chove, por exemplo, é verdadeiro. Pode ter valor falso, entendeu? Apesar de eu estar alegando que chove, pode ser logicamente falso essa alegação, certo? E a mesma coisa do faz frio. Pode chover e não tá fazendo frio. Então a primeira alternativa seria verdadeiro, do que chove, e faz frio não necessariamente, né? Então a gente não tem como afirmar que essa alternativa é uma tautologia. Qualquer um desses dois valores pode ser tanto verdadeiro quanto falso, e se qualquer um deles for falso, a gente já não tem um valor verdadeiro, então isso aqui fica impossível da gente afirmar. Vamos para a questão de número B. A questão de número B diz o seguinte: Pedro estuda ou não estuda na UERGS, certo? O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem o conector OU, certo? Que é uma disjunção. E a gente sabe pela tabela verdade que quando a gente tem o ou, a disjunção, basta que uma das duas sentenças tenha valor lógico verdadeiro para que toda a proposição seja verdadeira. Porque a gente quer só uma das alternativas, certo? Uma ou outra. Uma só já te satisfaz. Então, se uma das duas for verídico, a sentença toda já é verídica. O que a sentença nos diz? Pedro estuda ou não estuda na UERGS, certo? Se vocês forem notar, essa frase aqui, certo? A primeira parte é exatamente o oposto, é exatamente o contrário da segunda. A primeira afirma que ele estuda e a segunda afirma que ele não estuda. Então a gente tem exatamente o contrário um do outro. Nesse caso aqui, que a gente tem uma sentença e a outra parte é a negação dela, e elas estão sendo juntas por um conectivo de disjunção, que é o ou, isso aqui sempre é tautologia, pessoal. Sempre vai ser uma tautologia, tá? E por que sempre vai ser uma tautologia? Porque pega a primeira parte da sentença. Pedro estuda na UERGS, tá? Vamos supor que isso seja falso. Ele não estuda na UERGS, certo? Então essa primeira parte é falsa. O que diz a segunda? Que ele não estuda na UERGS. Ou seja, esta é verdadeira, certo? Supondo que ele estudasse na UERGS. A primeira parte da sentença vocês concordam que seria verídico, né? Ele estuda na UERGS. Então a segunda seria falso. Qual é a questão? Sempre uma das duas partes vai ser verídico.
Vocês concordam? Porque é exatamente uma oposta da outra, ou é ou não é. Como a gente tem o ou, basta que uma delas seja verdade para que tudo seja verdade. Então, se uma das duas for verdade, basta para nós. Isso é uma tautologia. Essa questão sempre vai ser verídico, sempre vai ser verdade. E é aqui que está o nosso gabarito. As outras questões, se a gente for dar uma olhada por cima, a próxima questão, número C, fala se é verão, então. O se então é um condicional, e a gente sabe no condicional que a gente também não consegue afirmar, né, que a gente vai ter verdadeiro sempre caso se for verão, então fizer calor, for verídico, certo? Porque no caso da condicional, a segunda só pode ser verídica se a primeira também for. Se a primeira der valor falso, a segunda também sempre terá valor falso, certo? Maria é alta e gosta de estudar. A gente volta aqui para a lógica do e, né, da conjunção de duas partes, de duas sentenças, que a gente não tem como ter uma noção do valor, né? E a última, Jorge estuda ou joga futebol. Ah, Pedro, mas aqui tem o ou, aqui é a disjunção, tu falou que basta uma ser verdade para toda ser verdade, por que não é tautologia? Porque aqui, apesar da gente ter o ou, né, e a gente poder ter só uma das duas partes sendo verdade pra gente ter a verdade na nossa sentença, a primeira e a segunda parte não tratam-se da mesma coisa, só que ela é a sua negação, certo? Uma fala sobre o Jorge estudar e a outra sobre o Jorge jogar futebol. São duas coisas diferentes. Então, nesse caso, ele pode estudar e ser verídico, e jogar futebol, ser verídico. Só que ele também pode não estudar e não jogar futebol. Então, Jorge não estuda ou não joga futebol. E aí, nesse caso, também já não nos adianta. Se fosse estuda ou não estuda, beleza, outra tautologia aqui pra nós, certo? Então, não traz tautologia, não traz tautologia e não traz tautologia. A resposta da questão está na letra B. Continuando aqui para nossa próxima questão, deixa eu tirar o zoom, descer aqui para a próxima, questão de número 15. Ó, pessoal, essa questão fala sobre proposições simples, compostas e operadores lógicos. Caiu também na prova da Fundatec para o cargo de analista técnico, tradutor e intérprete de Libras. Certo? E a questão fala o seguinte, ó, vem comigo. Considere as proposições a seguir. E ele traz 3 proposições para nós. Primeiro, se Antônio estuda na UERGS, então é uma pessoa esforçada. Segunda questão. Toda pessoa esforçada gosta de estudar. E terceira questão. Maria gosta de estudar. Certo? E aí aqui tem, das proposições anteriores, o que pode se concluir? Quando ele pergunta o que a gente pode concluir das proposições anteriores, o que a gente tem que fazer? O que a gente pode afirmar do que tem aqui com plena certeza? Então deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui para ajudar vocês. Como é que a gente pode ter certeza de alguma coisa aqui, tá? Ó, se, ou seja, aqui a gente tem um condicional, né? Se o Antônio estuda na UERGS, então, aqui tá o resto do nosso condicional, é uma pessoa esforçada, certo? Beleza. Aqui a gente não tem como afirmar que o Antônio é uma pessoa esforçada, certo? Por quê? Porque isso depende se ele estuda ou não na UERGS. E aqui não tá nos dizendo se ele estuda ou não lá. Então, assim, se ele estuda lá, ele é esforçado. Mas não quer dizer que ele é esforçado. Porque a gente não sabe se isso aqui é verdade. Ele estuda na UERGS? Eu não sei. Mas se ele estudar, ele vai ser esforçado. Ok. Próxima. Toda pessoa esforçada gosta de estudar. Beleza, então a gente sabe que todo mundo que se esforça gosta de estudar. Eu posso dizer que o Antônio gosta de estudar? Não. Porque eu não tenho como afirmar que ele é esforçado. Eu não sei se ele estuda na UERGS ou não. Então, toda pessoa esforçada gosta de estudar. Eu não sei se o Antônio é uma pessoa que gosta de estudar, eu não sei se ele é esforçado. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração aqui. Todo mundo que é esforçado gosta de estudar. Mas nem todo mundo que gosta de estudar é esforçado. São coisas diferentes. Se eu demonstro ser uma pessoa esforçada sempre, significa que eu gosto de estar ali estudando. Se eu gosto de estudar, não quer dizer que eu estou me esforçando. Então, o inverso, nesse caso, a gente não pode alegar. Mais um ponto de atenção para nós aqui. Terceira questão, Maria gosta de estudar. Ótimo, que bom que ela gosta de estudar. Significa que ela é esforçada? Não, acabei de explicar para vocês, né? Se fosse que ela é esforçada, aí sim, significa que ela gosta de estudar. O inverso eu não tenho como alegar, certo? Então vamos aqui agora para as nossas alternativas. Antônio e Maria são esforçados. A gente acabou de ver que não, né, pessoal? Eu não tenho como saber se o Antônio é esforçado. Eu nem sei se ele estuda na UERGS. Então isso aqui já de cara é falso. O Antônio não tem como saber se é esforçado. A Maria é muito menos. A Maria não é esforçada. Eu também não posso alegar que ela não é, né? Afinal, tá escrito aqui que ela gosta de estudar.
A gente sabe que as pessoas que são esforçadas gostam de estudar, então existe essa possibilidade. Eu não tenho como alegar isso também, mas eu não posso dizer que ela não é. Não, em momento nenhum eu tenho uma garantia de que ela não é esforçada, certo? Vamos pra próxima. Antônio não é uma pessoa esforçada. Mesma premissa, né, pessoal? Eu não sei se ele é esforçado ou não, porque aqui é um condicional. Se ele estudar na UERGS, ele vai ser. E aí, nesse caso, essa alternativa aqui tá falsa. Então, como eu não sei se ele estuda lá ou não, eu não posso alegar que ele é alguma coisa, né? A gente não pode chegar nessa conclusão. Maria pode ser uma pessoa esforçada. A Maria pode ser uma pessoa esforçada. Essas frases que contém o pode, nessa situação, sempre são as frases que a gente tem que dar bastante atenção, porque a probabilidade de estar a nossa resposta é aquela ali, tá, pessoal? Porque aqui a gente não tá afirmando nada, não tá alegando nada. E fiquem abertos pelo que as alternativas estão nos trazendo. Então, sim, Maria pode ser uma pessoa esforçada. Esse aqui sim seria o nosso gabarito, certo? Vamos só conferir a última. Maria estuda na UERGS. Não temos como afirmar isso também, né? A gente sabe que ela gosta de estudar, tá? A gente sabe que as pessoas esforçadas gostam de estudar, mas não diz nada sobre ela ser esforçada. E também não fala nada sobre ela estudar na UERGS. Então, de novo, aqui nossa alternativa encontra-se na questão de número D.